Vamos meditar hoje num trecho da Palavra de Deus que está no livro de Apocalipse, no capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8. Vamos ler inicialmente até o versículo 6. A palavra de Deus diz: Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Até aqui, meus irmãos, por enquanto, para entendermos essa nova porção do livro do Apocalipse, que vai dos capítulos 8 até o 11, capítulos 8 a 11. Só os irmãos lembrarem que nos capítulos 1 a 3 destacam-se as 7 igrejas. Dos capítulos 4 a 7 destacam-se os 7 selos. E dos capítulos 8 a 11, que é até a metade do livro, destacam-se as 7 trombetas. Cada uma dessas sessões de 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, devem ser lidas como contando a mesma história. Não é uma sequência cronológica, como se os capítulos 1 até, digamos, o 11, contassem cronologicamente o que vai acontecendo um capítulo após o outro. Não, são ciclos, sessões paralelas, nós dizemos. É a mesma história, que é contada e recontada. O poder de recontar uma história é muito grande. Não só porque, quando nós ouvimos uma história outra vez, nós vamos ter muito mais facilidade de memorizar, de guardar aquela história, como porque nós começamos a prestar atenção aos novos detalhes. Aos detalhes que, de uma única vez que a gente ouve uma história, nem sempre nós pegamos todos eles. Mas quando nós ouvimos outra vez, então nós conseguimos entender mais coisas, lembrar de mais coisas. Provavelmente o objetivo de escrever do Apocalipse ter sido revelado por Deus desta maneira e registrado por João dessa forma, um dos propósitos, possivelmente, tenha sido justamente esse. Mas ele não conta exatamente igual a mesma história todas as vezes. E como eu já disse no início, quando estudamos o começo desse livro, são 7 histórias, 7 sessões, 7 ciclos. Todos eles com essa marca também do número 7. Nós estamos chegando hoje aqui na terceira dessas contagens ou recontagens da história. Mas ele não reconta de forma literal, ipsis literis, igualzinho todas as vezes. Não. Cada vez que ele reconta essa história, ele vai focar em aspectos novos, aspectos diferentes. Então, por exemplo, dos capítulos 4 até o 7, nós tivemos a revelação do céu, onde Jesus, o Cordeiro de Deus, após sua morte, após sua ressurreição, após a sua ascensão, a sua subida aos céus, ele recebeu lá, da mão direita de Deus, um livro. E esse livro tinha 7 selos, ou seja, ele estava lacrado, com 7 lacres, 7 selos, para que não fosse aberto. E ninguém mesmo podia abrir aquele livro, o texto mesmo fala.
a não ser Jesus, o Cordeiro que venceu, que morreu, que ressuscitou, que subiu aos céus. Então, ao receber o livro da mão direita do Pai, o Filho, o Cordeiro, o Senhor Jesus, recebe a função de governar os céus e a terra. É Ele quem vai ditar agora, a partir da sua ressurreição, a partir da sua ascensão, é Ele quem vai ditar os acontecimentos do céu e da terra. Por isso, Ele disse aos seus próprios discípulos, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E, consequentemente, os seus discípulos podiam pregar o Evangelho em todas as nações, e Ele garantia o sucesso da pregação do Evangelho, Jesus Cristo. Ele abre o primeiro selo, é um cavaleiro branco, vitorioso, para vencer. É uma figura do Evangelho vitorioso que ninguém pode deter, ninguém pode impedir. O avanço do Evangelho ninguém pode deter. Ele é vitorioso e para vencer. Essa é a boa notícia. Sempre começa com uma boa notícia. Mas o Evangelho traz também consigo as lutas, as perseguições. Por isso os próximos 3 cavaleiros, dentro dos 6 selos, representam perseguição, guerras, fome, carências e morte, sofrimento. Por isso o 5º selo mostra as almas dos crentes que morreram pela causa ou por causa de Cristo, agora lá no céu, esperando o dia do juízo, descansando no Senhor. E o 6º selo mostrou o fim do mundo, o dia do juízo final, quando Jesus voltará e punirá os perversos, ao mesmo tempo em que recompensará os fiéis que viveram pela graça e foram salvos pela graça. Então, o capítulo 7 descreve o estado de eterna bem-aventurança nos céus. Lá estamos para sempre no novo céu e na nova terra, os crentes que nunca mais terão fome, nem dor, nem pranto, nem choro. Mas até aí só foram 6 selos. Ainda falta um, o 7º. O que poderá ter dentro do 7º selo? O que o 7º selo poderá trazer se parece que os 6 selos anteriores já resolveram tudo, já contaram toda a história? Que vai da primeira vinda de Jesus até a segunda, o juízo final e o novo céu e a nova terra. E aqui, mais uma vez, nós percebemos que, de fato, esse livro é um livro escrito em ciclos ou sessões, porque quando o Cordeiro abre, então, aqui no capítulo 8, o 7º selo, que ficou faltando dos 6 anteriores, eram 7, ele abriu 6 e já aconteceu o juízo final, o que pode ter no 7º selo? E então ele diz que ele abre o 7º selo e acontece o quê? Nada. Absolutamente nada. Veja, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio. Silêncio no céu, cerca de meia hora. Não acontece nada, apenas silêncio. Bom, silêncio é um acontecimento. Até porque uma das coisas mais difíceis, de acontecer é silêncio. Nós sempre somos tão cheios de barulho, ao redor e dentro de nós. Esse silêncio absoluto no céu é uma espécie de anticlímax. Na verdade, vai recomeçar toda a história outra vez. É apenas uma preparação para a terceira vez que João vai recontar a mesma história, que vai da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda dele e o juízo final e os novos céus e a nova terra. Mas antes de reiniciar a história, que vai ser contada através das 7 trombetas, e vai ser muito semelhante. O Cordeiro abriu um selo, aconteceu uma coisa. Abriu o segundo selo, aconteceu outra coisa. Abriu o terceiro selo, agora vão ser as trombetas. O anjo toca a primeira trombeta, acontece alguma coisa. Toca a segunda trombeta, acontece alguma coisa. Toca a terceira. Veja, é muito paralelo, é muito semelhante. No entanto, ao contar os eventos das trombetas, a ênfase de João vai estar em algo um pouquinho diferente da ênfase que ele deu lá ao contar os selos. Porque ao contar os selos, os olhos estavam todos voltados para o céu. Lá em Jesus, no céu, no trono de Deus, no Cordeiro que reina. Agora, de certa forma, os olhos vão se voltar mais para a terra, para ver a igreja. A participação da igreja
neste movimento de Deus, nas ações de Deus, como que a igreja participa disso. Por isso, eu resumo os capítulos 8 a 11 de Apocalipse com a seguinte frase: esperança em meio ao caos. Situação do mundo caótica, indo de mal a pior. Mas isso não é desesperador para a igreja. A igreja encontra a verdadeira esperança, mesmo em meio ao caos do mundo, através da fé e do papel que ela tem a desempenhar no meio do caos, no meio do mundo em conturbação, no mundo que vai se destruindo, uma espécie de autodestruição, como a gente poderá ver na sequência. Mas antes que o primeiro anjo toque uma trombeta, vai acontecer algo lá no céu de uma importância emblemática. Antes que ele toque a primeira trombeta, há uma cena de uma espécie de um ritual celeste. Preste atenção nesse ritual que está aí a partir do versículo 2. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então olha essa cena que interessante. Os 7 anjos que vão tocar as 7 trombetas estão posicionados. Cada um recebeu a sua. É só uma questão de tocar e executar, então, os decretos, os juízos de Deus sobre a terra. Mas antes que eles toquem, precisa acontecer algo. E aí vem essa cena desse anjo que se coloca diante do altar de Deus, uma posição muito formal, revestida de solenidade. Esse anjo se coloca diante do altar de Deus, então dão para ele, não diz quem dá, só diz, e ele recebe um incensário de ouro. Um incensário é um compartimento onde na antiguidade se colocava incenso, então esse incenso queimado, com brasa, era oferecido a Deus. Era uma oferenda suave, de aroma suave até a presença do Senhor. Esse ritual, simbolicamente, então, descreve o papel da igreja nas ações de Deus no mundo. Porque observe que o texto diz, quando sobe aquele incenso até Deus, e ele vai mesclado, misturado com as orações dos santos. Orações dos santos é orações dos crentes. É só lembrar que os crentes em todas as cartas do Novo Testamento são chamados de santos. Os santos não são uma categoria especial de pessoas canonizadas por alguma igreja, por alguma instituição. Os santos são todos aqueles que creem em Cristo Jesus. São chamados de santos por Deus. Não porque sejam perfeitos, não porque não tenham mais pecados, mas porque foram santificados através do sangue do Cordeiro. Foram lavados dos seus pecados e agora foram separados para Deus. O incenso sobe até Deus, misturado com as orações dos santos. Qual é o retorno? Qual é a resposta? É imediata. O texto diz que quando subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos, o verso 5 diz, o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, simbolicamente, essa passagem descreve para nós a participação dos santos, a participação da igreja no desenrolar do plano, do projeto de Deus, no concretizar-se dos decretos de Deus aqui neste mundo. A igreja ora ao Senhor, as orações sobem a Deus e Deus retorna, responde imediatamente, lançando à terra seus atos de juízo. Trovões, vozes, relâmpagos e terremoto são atividades julgadoras de Deus. É a manifestação da santidade de Deus diante
do pecado, diante da corrupção. Quando Moisés recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai, o monte inteiro tremia, havia vozes, havia fogo, havia terremoto. Todos esses simbolismos aqui do Antigo Testamento mostram a presença de Deus. É a presença do Deus Todo-Poderoso, a presença do Deus Santo em meio a um mundo dominado pelo mal, um mundo dominado pelo pecado. Então a reação não vai ser pacífica. Então vai haver isso, vozes, trovões, terremotos. Quer dizer, não há um encaixe muito perfeito, impossível mesmo, entre a santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Mas o que fica de importância central para nós aqui é, nós participamos de tudo que Deus faz. E o modo mais importante pelo qual nós participamos é através da oração. O papel da oração, o poder da oração é algo que fica claro nessa passagem. Antes que os anjos toquem as trombetas, a igreja ora e o Senhor responde. Veja, portanto, que a igreja não é absolutamente passiva no que diz respeito aos acontecimentos deste mundo. A igreja participa ativamente através de uma das coisas que Deus lhe deu, lhe concedeu: o direito de orar, de interceder. Não fazer uso disso é perder, é ficar de fora. É não participar desse grande propósito de Deus. Através da oração, a oração do povo de Deus, dos santos de Deus, faz com que o poder dos céus se manifeste na terra, se manifeste no mundo para salvação e condenação. Claro que nós queremos sempre salvação, mas quando não houver salvação, então acontecerá condenação. Pois bem, então os anjos agora vão tocar as 7 trombetas. E elas vão se dividir em 4 iniciais e 3 finais. As 4 primeiras trombetas são muito semelhantes aos 3 cavaleiros que trazem destruição no mundo. As primeiras trombetas, as 4, afetam os elementos naturais e, portanto, indiretamente os homens. Diretamente estão sobre os elementos naturais e indiretamente podem afetar os homens. Mas as últimas 3, que são as piores, atacam diretamente os seres humanos, os ímpios, os perversos, através de ações demoníacas. Agora vejamos então as primeiras 4 trombetas, o poder destrutivo dessas primeiras 4 trombetas. Verso 7. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. A primeira trombeta atinge o verde, as árvores, tudo aquilo que tem relação com as florestas, as matas, as plantações de uma forma geral. Note que é descrita aqui uma destruição, saraiva e fogo, gelo e fogo, os elementos mais destrutivos mesmo da natureza, atingem e destroem, com uma mistura de sangue, que tem a ver com morte. Isso é o que queima, diz aí, a 1/3 parte da terra, das árvores também, de toda a erva verde. As trombetas vão destruir apenas 1/3, sempre, 1/3. Isso evidentemente não é a ideia de ser interpretado literalmente, mas nos mostra que uma boa parcela, uma grande parte do mundo sofre destruição através da ação das trombetas. Não toda a terra, porque Deus, na sua misericórdia, vai como que protelando a destruição de todas as coisas. Mas para o final, nós veremos então uma destruição global. Mas aqui nós vemos ainda uma ideia de parcialidade. É a misericórdia de Deus que ainda se manifesta e dá tempo aos seres humanos para que eles se arrependam. Veja que a segunda trombeta atinge toda a vida existente no mar. O texto diz: o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue. E morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar.
e foi destruída a terça parte das embarcações. Então, a segunda trombeta é um poder destrutivo que atinge o mar. A primeira, o verde, as florestas. O segundo, o mar. A terceira trombeta, daqui a pouco nós vamos fazer considerações sobre elas globalmente, mas a terceira trombeta atinge a água doce. A segunda, a água salgada, a terceira, a água doce. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa destas águas, porque se tornaram amargosas. Então, as águas doces se tornam envenenadas. E a quarta trombeta desta parte de 7, que divide as trombetas, atinge, diz o texto no verso 12, o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então, os astros, o brilho dos astros celestes são escurecidos. Observe, o verde, as florestas, o mar, água salgada, água doce e o brilho das estrelas. Pergunta: através do que essas destruições são causadas? Será que diz respeito a uma intervenção direta dos céus? Ou pode ser algo criado pelo próprio homem, através das atividades humanas? Então é preciso lembrar que, como nos selos, os decretos vêm de cima, mas muitas vezes são executados aqui. Por exemplo, o cavaleiro branco saiu vitorioso para vencer, mas Deus não vai pregar o evangelho em nosso lugar. Os anjos não vão pregar o evangelho em nosso lugar. Somos nós quem pregamos. O homem é quem faz isso. O selo que fala das guerras, das perseguições, da fome, isso está decretado por Deus, mas quem executa são os homens. Então, essa destruição toda que está prevista aqui para acontecer, pode ser feita através das ações humanas. Pode ser feita através da má administração que o homem faz do mundo. E nós que vivemos hoje, no século 21, veja que João está escrevendo isso no século I. Naqueles dias não havia poluição, como há hoje. Naqueles dias não havia toda a destruição da mata, do verde, como nós vemos acontecer hoje. Naqueles dias, eles olhavam para o céu e enxergavam todas as estrelas possíveis. Nós olhamos para o céu e enxergamos quase nada, devido a toda a poluição e as luzes também do mundo. As trombetas não são algo que dizem respeito apenas ao fim dos tempos. A história que o Apocalipse conta é a história que vai da primeira vinda de Jesus até a segunda. Toda a história, todos os eventos. Os cavaleiros estão passeando pelo mundo desde o primeiro século e as trombetas estão sendo tocadas igualmente desde o primeiro século. Porque contam a mesma história, porém sob uma nova ótica, sob uma nova perspectiva. Agora fica claro para nós que este mundo vai se degradar cada vez mais. Isso está determinado, está nos decretos de Deus. Mas não desculpa o ser humano, que é instrumento do mal, que é instrumento por sua má administração dos elementos naturais. Essas trombetas aqui atingem os aspectos da natureza, a criação de Deus. Só atinge o ser humano de maneira indireta, porque é claro, quando a natureza sofre, nós somos, por tabela, atingidos. Porque nós extraímos o nosso sustento, a nossa sobrevivência dos elementos naturais. Então, quando o ser humano polui, quando o ser humano destrói as guerras,
quando produz coisas terríveis aqui nesse mundo, ele está apenas se autodestruindo. É a loucura da raça humana, a pior, né, das raças nesse sentido, a mais autodestrutiva das raças que existem. Aprendemos com isso que ao mesmo tempo em que Deus determina, decreta essas coisas, porque faz parte do seu grande propósito, faz parte do seu projeto, do seu plano, não desculpa a participação humana em tudo isso. Observe que a partir ou depois dessa grande destruição anunciada, o versículo 13 fala, mais ou menos assim, isso daí não é nada, o pior está por vir. O verso 13 diz, então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz, ai, ai, ai. E veja que os 3 ais aqui são para ser notados. 3 ais. Ai, ai, ai. Dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Em outras palavras, achou ruim? Achou ruim o toque das 4 trombetas? Prepare-se. As 3 que virão agora serão muito piores. E serão muito piores porque as 3 seguintes atingirão diretamente os seres humanos. As 4 anteriores atingem indiretamente. Essas 3 agora atingem diretamente. Nós vamos agora considerar apenas uma delas, que é a 5ª. As outras 2 nós estudaremos à noite, se Deus permitir. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhe dado poder, como o que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão, tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm à peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões, e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Certamente aqui, meus irmãos, a parte mais dramática, talvez, de todo o livro do Apocalipse, mostrando mesmo que o pior para este mundo está por vir. Algumas correntes de interpretação de Apocalipse são muito otimistas em relação a esse mundo, acham que esse mundo vai melhorar, acham que a pregação do Evangelho vai trazer uma era dourada de paz e prosperidade aqui nesse mundo. Triste ilusão essa. Esse mundo está reservado para o pior dos piores. A pregação do Evangelho em todo o mundo não tem a intenção de transformar esse mundo num paraíso, tem a intenção de separar as ovelhas dos bodes,
tem a intenção de separar e mostrar a diferença daquele que teme a Deus e daquele que não teme. Aqueles que têm a marca, o selo do Deus vivo na sua testa e aqueles que receberam na testa ou na mão a marca da besta. A quinta trombeta, ou o primeiro ai dos 3 finais, mostra uma destruição, ou melhor, um tormento causado por forças demoníacas, autorizado por Deus contra os homens. O texto diz que não tem a marca de Deus na sua testa. E aqui o texto abre uma história que é das mais misteriosas da palavra de Deus, mas que nós precisamos de alguma maneira tentar entender o significado. Fala de um abismo. E fala que esse abismo está fechado. Mas que quando ele é aberto, saem desse abismo incontáveis seres destruidores. São descritos aqui como gafanhotos, do tamanho de cavalos, com cauda, com boca de leão, horripilantes. Não são seres literais. A descrição aqui não é de algum animal existente. Isso aqui é uma descrição de um demônio. Evidentemente que uma descrição simbólica de uma força demoníaca que será solta neste mundo. Nós aprendemos da palavra de Deus que quando os anjos caíram, quando os anjos pecaram contra Deus, seguindo o líder principal deles, Satanás, eles foram rebaixados da sua posição de glória nos céus e se tornaram criaturas de trevas, cada vez mais tenebrosos. Mas nós aprendemos que, por um tempo, parte desses anjos viveu no céu e depois foi lançado para a terra. Provavelmente, a data, o momento específico em que os anjos foram expulsos do céu, tenha sido apenas após a ascensão de Jesus aos céus. Depois que ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus, então que são expulsos dos céus boa parte destes anjos caídos, mas que permaneceram algum tempo lá nos céus. O próprio Satanás permaneceu lá por algum tempo. Tanto é que no livro de Jó, Satanás se apresenta perante o Senhor. Parece não haver empecilho para ele se apresentar perante o trono do Senhor. E dialoga, conversa com Deus e acusa Jó na terra. Inclusive foi o que Deus perguntou para ele: onde é que você esteve, Satanás? Onde é que você esteve? Ele diz: pela terra, percorrendo a terra, rodeando a terra. Então, ele tem um acesso à terra, mas também tem um acesso aos céus. E se apresenta e acusa diante do Senhor, acusa Jó diante do Senhor. Porém, Apocalipse 12, que nós ainda não estudamos, ficará para frente, fala que foi expulso do céu o acusador dos nossos irmãos, que era Satanás. Ele foi expulso quando Cristo subiu, após sua morte, após sua ascensão. Então, esses demônios, antigos anjos, agora estão na terra. Não podem mais voltar aos céus, não têm mais acesso lá, mas estão aqui na terra. Não são esses que estão descritos aqui no capítulo 9 de Apocalipse. Esses são outros anjos, também caídos, mas que seguiram Satanás na sua queda. No entanto, por alguma razão, foram aprisionados em algum lugar que ninguém sabe onde é, mas que é descrito aqui como sendo o abismo. Quando o Senhor Jesus expulsou demônios de um homem na região de Gadara ou Gerasa, o Gerazeno ou Gadareno, aquele homem que vivia pelos túmulos e que estava possesso de uma legião, os demônios pediram algo para Jesus: não nos mandes para o abismo.
não nos mandes para o abismo. Eles não queriam ser enviados para esse lugar, que a Bíblia não descreve, nem se deve fazer muitas conjecturas sobre como é o que é, só sabemos que existe esse lugar chamado abismo. E para esse lugar, aqueles demônios que possuíam aquele homem não queriam ser enviados. E o Senhor Jesus, então, permitiu que eles entrassem nos porcos, e os porcos se precipitaram num outro tipo de abismo, agora sim, um abismo literal, quando os porcos caíram. Aqui, João diz que o chefe desses demônios é o anjo do abismo, que em hebraico se chama Abaddon, e em grego Apolion. Apolion significa destruidor, mas Abaddon significa destruição. É um sinônimo para estado de morte, inferno, um sinônimo para inferno. Abaddon é sinônimo de uma outra palavra hebraica chamada Sheol, embora Sheol, na maioria das vezes, significa apenas sepultura, o lugar para onde vão os mortos, no sentido de decomposição, abaixo da terra. O Abaddon parece ser um lugar um pouco distinto para onde, provavelmente, foram enviados esses demônios piores. Eu quero ler com os irmãos uma passagem que pode nos ajudar a entender essa, que está na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 4. Os irmãos podem abrir essa passagem. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz: Deus não poupou anjos quando pecaram. Antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Um grupo de anjos descritos aqui, não são todos os anjos, mas um grupo de anjos, de seres, de demônios que caíram, que pecaram. O texto diz que Deus os precipitou no inferno. Mas inferno aqui não é a palavra inferno tradicional que o Novo Testamento usa, que é a palavra Hades. Para onde vão as almas das pessoas que pecam? As almas das pessoas que pecam vão para o Hades, para o inferno. Quando Pedro cita aqui esse lugar para onde estão os demônios, esses anjos aprisionados, ele usa a palavra Tártaro. É uma outra palavra grega diferente de Hades. O Tártaro é uma espécie de inferno dos infernos, né? O pior dos infernos, uma ideia de o pior lugar possível, a prisão de segurança máxima, para onde vão o pior dos piores prisioneiros. Se nós estivermos certos nessa interpretação, e é claro que ela é uma interpretação, nós não temos certeza a respeito desses assuntos, mas é uma possibilidade. Então há dois lugares de prisão. Um para onde vão as almas dos homens, é o inferno, o Hades. Satanás não está lá, nem os demônios. Mas há um outro lugar, o Tártaro, ou o abismo, ou o Abaddon, para onde estão os demônios. Um grupo de demônios, não todos, porque muitos estão aqui nesse mundo. Para esse lugar, aqueles demônios que possuíam o gadareno não queriam ser mandados, que é o abismo. Esse abismo, possivelmente, é o que será aberto aqui no capítulo 9, na quinta trombeta. Porque a Bíblia diz que um pouco antes da vinda de Jesus, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações. Então, talvez Satanás, ele mesmo, esteja agora nesse lugar de prisão. Não todos os demônios, não todos. Mas ele e aqueles piores dos piores, que já foram desde o passado aprisionados lá, estejam nesse abismo, aguardando a autorização de Deus para saírem outra vez. Quando é que eles vão sair?
quando a igreja terminar a sua missão aqui nesse mundo, quando tiver pregado todo o evangelho a toda a criatura, quando tiver encerrado o tempo da pregação do evangelho, então Deus permitirá que as forças malignas assumam totalmente o controle sobre tudo e sobre todos, libertando inclusive esses demônios para agir sobre os homens, para torturá-los, atormentá-los. O tormento aqui é descrito como sendo uma picada de um ferrão de um escorpião. E diz que dura 5 meses. Por mais doloroso que seja o ferrão do escorpião, a dor não dura muito tempo. A dor é aguda, mas passa dentro de algumas horas. Essa ferroada dura 5 meses. Então, é claro que isso é simbólico, mas quer descrever uma tortura indescritível. O que nós aprendemos até aqui, porque nós ainda vamos falar mais sobre esse texto à noite na continuidade desse estudo. Aprendemos que não há muita esperança para esse mundo. Apenas caos. Um aumento da destruição. Cada vez mais. Isso leva a igreja ao desespero? Não. A igreja mantém a esperança no meio disso tudo, por causa da fé. Por causa da salvação que ela tem em Cristo Jesus. Ela ora e o Senhor responde. A igreja mantém a esperança apesar disso tudo. Porque a pior parte das destruições, os 3 ais, não a atingirão. Porque esses demônios, foi dito a eles, vocês não podem tocar naqueles que têm a marca de Deus na fronte. Eles atingem os que têm a marca da besta, não aqueles que têm a marca do Senhor. E o texto termina dizendo, achou ruim? Tem mais 2 ais. E eles ainda serão piores, no sentido de trazer a destruição. Portanto, indiretamente ou diretamente, o texto manda que os homens busquem refúgio no Evangelho. Quer escapar, quer se ver livre de todo esse tormento, de toda essa destruição destinada, reservada, só há um abrigo, só há um refúgio, a sombra do Onipotente. Só há um refúgio, é ter a marca de Deus na testa. Quando o anjo destruidor, no mesmo sentido de Apolion aqui, quando o anjo destruidor passou pelo meio do Egito, quem tinha uma marca lá foi poupado. Não foi destruído. Quando Deus liberar a ação dos poderes das trevas sobre esse mundo, aqueles que tiverem a marca do Cordeiro, a marca do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do verdadeiro batismo que lava os pecados do ser humano, essas pessoas serão poupadas da grande destruição reservada sobre este mundo. Por isso, meus irmãos, a igreja encontra esperança em meio ao caos. Esperança em meio a um mundo que vai de mal a pior e cada vez pior. Ela pode renovar a sua fé, mas é tempo de viver essa fé. De viver com toda a seriedade. Agora, eu finalizo trazendo uma palavra específica aos pais. Você que é pai, que está aqui nesse dia que é o dia dos pais. Qual é o legado, qual é a herança que você deixa para os seus filhos? Qual é o verdadeiro patrimônio? É um patrimônio que vai garantir a ele vida eterna ou destruição? Que marca
você tem, que marca seus filhos recebem. A marca de Deus, de quem é fiel ao Senhor, de quem vive de acordo com o padrão de Deus e da sua palavra, ou tem deixado seu filho para o mundo? O mundo não terá misericórdia do seu filho. Os demônios não terão misericórdia dos seus filhos. Muitas vezes os pais pensam que ao serem liberais, excessivamente bons, estão sendo bons, mas estão sendo maus para seus filhos. Porque o mundo e os demônios não terão misericórdia deles. Mas Deus terá. Deus terá, se os seus filhos possuírem a verdadeira marca de salvação, para serem assim livrados de todas as destruições que estão destinadas para este mundo. Vamos orar, meus queridos? Feche seus olhos. Eterno Deus, Senhor dos céus e da terra, graças te damos porque ao mesmo tempo em que vemos que para este mundo e esta geração não há esperança, para nós há, porque cremos no Cordeiro, porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus e tão somente nele. E isso nos faz ter fé e esperança no mundo vindouro que está sendo preparado para nós. Permita, Senhor, que vejamos todos os acontecimentos desse mundo como algo que seguem os teus propósitos, que não fogem dele ou deles, nunca. Que o Senhor executa, realiza conforme a tua vontade. Mas permita também que continuemos vivendo o evangelho da graça com toda a fidelidade. E abençoe especialmente os pais nesta manhã. Os pais da tua igreja que conhecem a tua palavra. Para que sejam sérios, bíblicos, extremamente dedicados na função que receberam de criar filhos para a tua glória. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.